Muito bem, então vamos a mais uma aula do nosso curso sobre sinais e sistemas, curso este que está baseado em um livro-texto de mesmo nome, Sinais e Sistemas, de Alan Oppenheim, segunda edição da Pearson. Esta aula então cobrirá os assuntos que são abordados na seção 2.2 do capítulo 2, portanto, sistemas lineares invariantes no tempo. Então, na seção 2.2, vamos falar de sistemas LIT, lineares invariantes no tempo, de tempo contínuo a integral de convolução. Vamos começar então com a representação de sinais de tempo contínuo em termos de impulsos. Muito bem, então nós vamos desenvolver um trabalho semelhante ao que foi feito nas aulas passadas, onde nós representamos a saída de um sistema como sendo uma combinação das saídas desse sistema ao impulso unitário deslocadas no tempo. Neste caso, para sistemas de tempo contínuo, nós não temos impulsos unitários discretos, mas nós podemos considerar que um pulso com uma duração muito pequena pode ser considerado como sendo um impulso, ou seja, para sistemas reais, se nós tivermos um pulso com uma largura suficientemente pequena, de tal forma que esta duração seja desprezível nesse processo, nós podemos desenvolver algo semelhante ao que foi feito no sistema de tempo discreto para um sistema de tempo contínuo. Então vamos considerar aqui uma representação de um sinal x de t genérico. X de t é um sinal de tempo contínuo e uma aproximação para este sinal em degraus. X aproximado aqui, x circunflexo de t, é uma aproximação em degraus deste sinal. Lógico que quanto menor for a duração desse degrau aqui, mais próximo da realidade será a nossa aproximação. Então, fazendo uma analogia lá com o sistema de tempo discreto, nós podemos definir um impulso delta de índice delta aqui de t, será igual a 1 sobre delta, para t maior ou igual a 0, menor que delta, e 0 caso contrário. Lá nós tínhamos delta de n igual a 1 para n igual a 0 e 0 caso contrário. Aqui nós estamos fazendo uma aproximação, já que esse pulso tem uma duração pequena, mas definida. Então, delta de delta é 1 sobre delta para t maior ou igual a 0, menor que delta. 0 caso contrário. E a nossa aproximação para x de t também pode ser escrita de uma forma análoga. X de t vai ser um somatório k de menos infinito a mais infinito de x k vezes delta, delta de t menos k vezes delta, delta. Só para lembrarmos, lá nós tínhamos x de n era igual a x de k, que multiplica delta de n menos k. Aqui, na representação em tempo contínuo, nós estamos utilizando então um pulsozinho de largura delta para simbolizar ou para representar a nossa função impulso. Muito bem, para visualizarmos então aqui no nosso gráfico, cada degrauzinho deste está aqui destacado, alguns deles. X de menos 2 delta seria este espaço aqui, seria x de menos 2 delta vezes delta de delta, t mais 2 delta, já que é t menos 2 delta, portanto, t mais 2 delta. E a mesma maneira para este outro degrau, seria o x de menos delta vezes delta de delta, t mais delta vezes delta, e assim por diante para os demais degraus. Quando nós consideramos que delta se aproxima de zero, esta aproximação de x de t ela torna cada vez mais realista. E no limite ela vai se igualar a x de t. Então nós podemos escrever esta expressão para o x de t, que vai ser o limite, com delta tendendo a zero, do somatório de k menos infinito a mais infinito, de x de k vezes delta, delta de t menos k delta vezes delta. Quando delta tender a zero, então este somatório, logicamente, vai se aproximar de uma integral. X de t é a integral de menos infinito a mais infinito de x de tal, delta, t menos tal, de tal. Aqui, tal e t têm a mesma dimensão de tempo, apenas para diferenciá-los aqui nesta expressão matemática.
Muito bem, então vamos analisar graficamente esta integral que eu acabei de mostrar. Eu tenho aqui um sinal x de tal, um sinal de tempo contínuo, e aqui o sinal delta de t menos tal. T e tal representam o tempo, só que tal vai de menos infinito a mais infinito, t é um exato instante de tempo que eu estou analisando. Então, multiplicando x de tal por delta de t menos tal, aqui só vai ter valor não nulo quando eu tiver t igual a tal. Vai valer 1 nesta posição t. Lembre-se que 1 é a área do impulso unitário, portanto, multiplicando x de tal por delta de t menos tal, eu tenho aqui a entrada x de t discriminada. É o mesmo que desenvolver esta integral toda aqui, integral de menos infinito a mais infinito de x de tal, delta de t menos tal de tal, para tal igual a t, ou t igual a tal, eu tenho o x de t saindo fora da integral, porque t não é variável de integração, é tal, portanto, tenho x de t que multiplica integral de menos infinito a mais infinito, delta de t menos tal de tal. Só vai ter valor não nulo quando t for igual a tal, portanto eu tenho aqui a entrada x de t discriminada desta maneira. Então, de forma semelhante ao que nós fizemos para o sistema de tempo discreto, esta integral ou esta equação pode ser chamada de propriedade seletiva do impulso de tempo contínuo. Muito bem, então vamos falar da resposta ao impulso unitário e a representação por integral de convolução dos sistemas de tempo contínuo LIT. Então, por semelhança ao que foi feito aos sistemas de tempo discreto, nós podemos interpretar o sinal de tempo contínuo como sendo uma superposição de pulsos deslocados e ponderados. Então, para relembrar aqui a expressão para a entrada aproximada, a expressão aproximada da entrada x de t, que é a somatória de k de menos infinito a mais infinito, essa expressão nós já conhecemos. A saída nós vamos também escrever de maneira semelhante ao que foi feito para o sistema de tempo discreto. Então, a saída aproximada, y, circunflexo de t, também é o somatório de k de menos infinito a mais infinito, de x de k vezes delta multiplicado por h índice k delta de t vezes delta. Se nós fazemos então delta tender a zero, então a saída y de t vai ser o limite com delta tendendo a zero dessa expressão, ou seja, a saída y de t vai ser uma integral de menos infinito a mais infinito de x de tal, h índice tal de t de tal. Ok, de uma forma geral, esta equação representa a resposta de um sistema linear de tempo contínuo. Se, além de ser linear, o nosso sistema for também invariante no tempo, nós podemos então representar as funções h índice tal desta maneira. Vai ser um h0 básico de t menos tal. Eliminando o subscrito tal para simplificar nossa notação, h de t vai ser h0 vezes h0 dt. Muito bem. Então, substituindo isso na nossa integral, a saída y de t vai ser integral de menos infinito a mais infinito de x de tal, h de t menos tal, de tal. Esta é a famosa integral de convolução ou integral de superposição. Também pode ser expressa dessa maneira, y de t é x de t, aquela notação que nós utilizamos também para a soma de convolução, vezes h de t. Bom, esta simbologia é a mesma, tanto para a integral de convolução quanto para a soma de convolução. Nós vamos diferenciar um caso do outro de acordo com o contexto que nós estivermos analisando. Muito bem, então vamos ao exemplo 2.6 do livro. Eu tenho uma entrada x de t de um sistema linear invariante no tempo, sistema LIT, desta forma aqui. X de t é e elevado a menos a t, multiplicado pela função degrau u de t. Isto para a maior do que zero. A resposta desse sistema ao impulso unitário é h de t igual a
U de t, função integral unitário. Então, eu tenho aqui alguns gráficos. Aqui estou representando a minha entrada x de t. Aqui eu tenho o h de 0 menos tal, portanto eu estou aqui então com o valor unitário na posição t igual a 0 para a função integral. Aqui eu tenho o h de t menos tal para t menor do que 0. Então, até esse instante t aqui eu tenho valores não nulos, daqui para frente todos os valores nulos. Aqui eu tenho o caso de t maior do que 0. Então, venho com o valor unitário até um valor t maior que 0, daqui para frente eu tenho valores nulos. Então vocês podem perceber que, neste caso aqui, eu não tenho superposição entre este gráfico e este gráfico. Só vou ter superposição entre este gráfico e entre este gráfico e este gráfico aqui. Então nós podemos escrever o seguinte, que x de tal, que multiplica h de t menos tal, vai ser igual a e elevado a vezes tal, para tal menor que t, menor do que t e maior do que 0, e vai ser 0 para outros valores. Então a nossa saída y de t para um instante de t específico vai ser a integral de 0 a t de e elevado a menos tal, menos a vezes tal, de tal, que vai ser igual a menos 1 sobre a, e elevado a menos a tal, de 0 até t, portanto, 1 sobre a, que multiplica 1 menos e elevado a at. Isto para um instante de tempo t. Agora, para todos os instantes t, a saída y de t vai ser 1 sobre a, que multiplica 1 menos e elevado a menos a t, multiplicado pela função integral unitário u de t. Graficamente, aqui está a nossa saída y de t. Muito bem, então nós chegamos ao final desta aula. Agora você vai fazer o seguinte, depois de assistir esta aula pelo menos uma vez, se possível mais de uma, vá até o livro e estude ali o conteúdo da seção 2.2. Inclusive, há 2 exemplos que não foram abordados nessa aula, é importante que você os estude também. A nossa próxima aula será sobre a seção 2.3, as propriedades dos sistemas lineares invariantes no tempo. Obrigado então pela sua atenção e até a próxima aula.